Você aí, já ouviu falar de cortisol? Já dosou ele no sangue? Vamos lá para esse vídeo? Então, gente, hoje a gente vai falar aqui sobre cortisol, né, que seria aí considerado, né, o hormônio do estresse, né? A gente sabe que ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, né, e ele regula a energia diária que a gente tem, tá? Então, assim, é um hormônio essencial, tá? Só que quando aumentado, ele vai causar problema e a gente vai entender aqui o porquê acontece isso, tá? Então, é um hormônio essencial para preparar o corpo para situações de perigo, né? Para correr ou lutar, né? Seria isso, a luta ou fuga, né? Então, o cortisol está totalmente relacionado com essa situação. Como ele vai atuar no corpo, né? Ele vai disponibilizar mais energia para a gente correr ou lutar. Então, é uma coisa aguda, tá? Isso aqui é o normal, tá? Na ansiedade, a gente vai ver que isso é cronificado, tá? Então, aumenta o açúcar do sangue, né? Te dá energia, uma fonte rápida de energia para momentos de necessidade, aquele momento ali do aperto, né, da luta ou da fuga, tá? Eleva a pressão arterial, né, para chegar mais sangue de imediato no músculo, onde tem que correr, onde tem que lutar, enfim. Mobiliza mais energia muscular para essas situações de emergência, né, e suspende funções não essenciais. Então, o processo de crescimento, de recuperação muscular, de recuperação física, eles são inativados para você ter esse mecanismo de perigo. Qual o papel do perigo na sobrevivência, né? Você vai detectar aquela ameaça, eu estou falando aqui da normalidade, tá? Depois eu vou entrar na situação da ansiedade. Mas você vai detectar a ameaça, né? Você viu aquele perigo potencial, você vai gerar uma resposta rápida do seu corpo, que o cortisol faz isso, prepara para lutar ou para fugir, tá? O foco é intensificado, então melhora a sua atenção, melhora a força, melhora a rapidez, tá? E depois você vai ter esse retorno, quando aquele estresse termina, você vai ter o retorno à normalidade. Aí o excesso do cortisol, né? O cortisol, a gente produz ele normalmente. Então, quando a gente começa a se estressar, começa a dormir mal e começa a ter ansiedade, a questão é uma coisa que é um ciclo vicioso. Então, a tendência com a ansiedade é ter dificuldade de relaxamento, ter muita preocupação, isso eleva o nível de cortisol e faz a gente ter mais sintoma, né? Vai ter sensação de nervosismo, de agitação. Então, a ansiedade consegue gerar mais cortisol e o cortisol gerar mais ansiedade. Então, realmente é um ciclo vicioso e a gente tem que fazer coisas para resolver isso, tá? A depressão, né, o humor fica mais baixo, né, tem perda de interesse, né, e aí gera desesperança, vazio emocional, né, insônia, tem dificuldade de adormecer e relaxar, né, e manter o sono, né, então acaba gerando despertar precoce, né, o cansaço ao acordar aquela sempre fadiga, sempre cansaço, né. Irritabilidade, né, você tem uma facilidade de se estressar por qualquer coisa, seria isso, né, você tem uma resposta emocional muito maior a qualquer estímulo, então isso é uma coisa que se percebe também com cortisol muito alto. O excesso, né, então o que que ele vai gerar, né, a pessoa vai ficar sempre, com muita tensão, então é normal ter dor de cabeça, né, ficar sempre cansado mesmo depois de dormir, né, mesmo ao acordar, tá sempre cansado, indisposto, isso pode ser o cortisol alto. Tem outras causas, tá, mas geralmente nessas situações o cortisol tá elevado, tá bom. O sistema imune vai ficar enfraquecido, porque o cortisol ele a gente usa até, né, a cortisona, né, a hidrocortisona, né, os corticosteroides, né, a gente usa eles como um anti-inflamatório. Então o nosso interno, ele também vai conseguir fazer uma anti-inflamação, e aí acaba que gera vulnerabilidade à doença, infecção, gripe e tudo isso, tá. E aí como ele vai gerar muita glicose, né, esse excesso de glicose que a gente não usa, vamos dizer assim, né, a gente não utiliza, é armazenado na gordura abdominal e aí acaba, tendo o ganho de peso devido ao aumento do cortisol crônico. Então os fatores que elevam, né, o cortisol. 70% é elevado no estresse crônico, então a pessoa que tem estresse crônico, 70% de chance, né, de ter um cortisol elevado, né. Preocupação constante vai ativar a produção de cortisol, que é o medo, né, o medo do futuro, é de qualquer coisa, tá? Então, a ansiedade a gente sabe que tem vários gatilhos, né? A pessoa às vezes tem uma fobia específica, né? E essa fobia, quando a pessoa entra em contato com ela, né, até mesmo mentalmente, né, ela pensa naquilo, já aumenta o cortisol, tá? Privação de sono também é muito responsável pelo aumento do cortisol, até 40%, né? Dormir menos de 7 horas aumenta esses níveis de cortisol, ele não baixa, né? Então, por isso que é importante a pessoa estar dormindo 6, 7 horas, 8 horas, né? Seria o ideal. Sedentarismo, né, a falta também de atividade física, né, nosso sedentarismo vai desregular a produção desse hormônio até 35%, tá, e a alimentação inadequada, né, o uso de muito açúcar, né, ultraprocessado também eleva o cortisol. E como você vai controlar o cortisol, né, gente? O sono é a principal mudança que você tem que fazer,
tá? Então tem que tentar dormir 7, 8 horas durante a noite, né? Eu sempre falo isso, todos os vídeos, tem que repetir aqui. Nosso corpo é feito para a gente dormir entre 6 e 6, tá? Não é para dormir em outro horário, tá? Então, às 6 horas no máximo você tem que acordar, tá? E às 6 horas da noite você já tem que começar a se preparar a dormir. Não que você vai dormir de 6 às 6, mas já começar o preparo para você dormir, para o seu cérebro descansar. Então tem que evitar telas, menos de 1 hora, eu 2, tá? Até 2 horas de dormir, eu vejo que às vezes 1 hora a pessoa ainda fica um pouco ansiosa. Então, interessante é 2 horas antes de dormir já parar. Então, se você quer dormir 8, 9 horas, interessante é 6 horas começar a reduzir mesmo o uso de eletrônicos, tá? Atividade física, né? Praticar atividade física aeróbica pelo menos 3 vezes por semana ajuda a reduzir o cortisol, tá? Inclua exercício de força que vai melhorar essa regulação hormonal, é importante, né? Ter a musculação, né? E fazer técnica de relaxamento diariamente. Faz 10 a 15 minutos, começa com 5, vai aumentando 10, 15. Diariamente você eu faço quando acordo, tá? Eu tento não falar nada, eu tento ficar quietinho, né, não ver nada, não ver celular, não botar não e pensar só no meu dia, né, em coisas positivas, que isso é a meditação, né, a respiração, tudo isso é importante, né, praticar respiração profunda nos momentos que você está tenso, tá? Mas também ao acordar é importante. Então, gente, o equilíbrio do cortisol é uma coisa que tem a ver com tudo, né, com o nosso dia a dia. Então é importante você buscar harmonia entre o corpo e a mente, né, equilibrando o seu cortisol, vai equilibrar o seu cortisol se a sua mente e o seu corpo estiver mais preparado, mais alinhados, né. O bem-estar vai depender diariamente do controle adequado do estresse. Então, o dia que eu não faço alguma coisa, né, que eu preciso fazer, eu sinto que eu estou mais estressado, é normal, né. Então, assim, o que a gente tem que fazer é ter alguma regularidade. Ah, não foi um dia, mas no outro tem que ir, né. Eu sempre falo isso, né. Um dia sim, mas 2 dias não. Então, um dia, não estou bem e tal, tudo bem, esse dia você descansa, relaxa, né, no outro dia você tem que ter atividade, tá. Pequenas mudanças, gente, vão transformar a sua saúde hormonal, então a questão de, acordar, com o sol nascendo, tentar pegar um sol, tá. Todas essas, atividades que a gente faz, que a gente acha que são banais, elas são importantes pra gente, tá. Então, é importantíssimo, essa questão do cortisol, tá bom, gente? Então, se inscreve aqui no canal, gente. Dá muito trabalho fazer esse vídeo. Curte, comenta aí se você já dosou cortisol, se o cortisol é elevado, como é que é. Compartilha com aquela pessoa que você acha que pode ter um cortisol muito alterado, tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês, hein? Tchau, tchau.